Oi, gente! Hoje é dia do quadro Encontros com Criaturas Notáveis. E a criatura de hoje é notabilíssima. É um cara transgressor, louco, um psicopata do cinema, super bem-humorado, que eu amo. Eu vou falar dos meus encontros com John Waters. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e livros, ative o sininho para você receber as notificações, inscreva-se no canal. Eu tenho quadros novos de segunda a sábado. E galera, queria deixar um grande agradecimento a todo mundo que assina meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Conheça o site, R$ 20 por mês, você tem um monte de benefícios, você tem direito a 18 a 20 textos inéditos por mês, de cursos, debates, workshops exclusivos para os assinantes do site. Gente, seguinte, acaba de sair esse livro aqui, Encontros com Criaturas Notáveis, que é uma coletânea das 115 melhores entrevistas que eu fiz nos últimos 37 anos. O livro tem 540 páginas, capa dura, tem 115 entrevistas, 50 obituários e 12 obsessões, que são os artistas sobre os quais eu mais escrevi. Então são coletâneas de textos sobre Ramones, Nick Cave, Leonard Cohen, Noel Rosa, Zé do Caixão, tem tudo que de melhor eu fiz nos últimos 37 anos. E uma das entrevistas, galera, que tá nesse livro é com um cara que eu amo, que é o cineasta norte-americano John Waters, né? E quem é o John Waters? O John Waters é meio que um papa, né? um herói do cinema alternativo americano. A gente está falando de um cara que nos anos 70 fez filmes como Pink Flamingos, como Female Trouble, né? Filmes que eram claramente ofensivos, né? O John Waters tinha por missão abalar as estruturas da classe média careta, da família convencional americana. E ele fez isso de uma forma brilhante, né, fazendo filmes idiosincráticos, filmes malucos, filmes radicais, povoados por uma gangue assim como é que eu vou dizer, uma trupe, né, de loucos como eles, psicopatas como eles, né, liderados por um travesti chamado Divine, que era a grande musa, digamos assim, do John Waters, né? O que o Robert De Niro é para o Martin Scorsese, digamos assim, o que o Toshiro Mifune foi para Akira Kurosawa, Divine foi para John Waters, né? Galera, para a gente entender o cinema do John Waters, é preciso entender de onde ele vem, né? Ele vem de uma cidade chamada Baltimore, em Maryland, né? Se você viu aquela série The Wire, também é toda passada em Baltimore, né? E Baltimore é uma cidade muito peculiar, assim, né? Primeiro ela tem um índice de pobreza muito grande, um índice de violência muito grande também, né? E Baltimore é uma cidade com uma população negra muito grande também, mas é uma cidade considerada, como é que eu posso dizer, o próprio John Waters fala isso, pessoas com gostos muito peculiares, assim, né? Uma cidade marcada por pessoas muito de personalidade forte, de transgressoras, pessoas que fazem as coisas à sua maneira, assim. E o John Waters, ele meio que levou para o cinema um certo antagonismo que Baltimore tinha em relação a outras cidades ali da costa leste dos Estados Unidos, né? Nova York, Boston e tal. Baltimore é sempre o primo pobre, assim, né, da costa leste e tal. E o John Waters, ele era um cara muito inteligente, está vivo ainda, tem quase 80 anos. E ele adorava cinema, adorava a época de ouro de Hollywood. E no final dos anos 60 ele começou a juntar um grupo de amigos e começou a fazer umas produções super amadoras, assim, filmes que emulavam assim o cinema B norte-americano, fazia filmes sobre filmes de detetive, filmes policiais, filmes dramas, né? Ele adorava o Douglas Sirk, por exemplo. E ele criou digamos, uma filmografia muito própria dele, né? Um cinema muito antagonista, muito transgressor, muito forte, com uma pegada irônica e mordaz, assim, de esculhambar o sonho americano por todos os lados, né? O que o John Waters queria fazer era escandalizar as famílias, fazer filmes que horrorizassem as pessoas, entre aspas, normais. Eu tive um encontro muito legal com o John Waters, aliás, eu entrevistei ele 2 vezes, né? Uma vez foi para um filme chamado Serial Mom, que ele fez, que era um filme em que a Kathleen Turner, a grande atriz, fazia uma mãe que era uma assassina serial, um filme engraçado pra burro e tal.
E a gente passou horas assim batendo papo no set, foi muito legal poder ver o John Waters, né, convivendo com a equipe dele, conversar um pouco com ele e assim perceber o quanto esse cara era fã, conhecedor de cinema, não só do cinema alternativo, cinema de terror, cinema sobrenatural, mas do cinema clássico americano também, dos melodramas, como eu falei, o Douglas Sirk, ele era muito fã, conhece o cinema noir como ninguém. E o cinema alternativo, então, sabe, de Russ Meyer a Roger Corman, a todos esses caras assim dos anos 50 e 60, o John Waters conhecia muito bem. É um cara super culto, super estudado, um cara fino, assim, né, que de um humor assim super mordaz e satírico, realmente uma figura assim, absolutamente deliciosa, o John Waters. Nessa entrevista a gente falou muito sobre a sociedade americana e ele já nos anos 90 ele já meio que antecipava essa coisa do yupismo, né? Os filmes dele sempre eram muito contra essa galera yuppie, essa galera do Vale do Silício. Hoje ele tenho a certeza que ele estaria esculhambando os caras do Vale do Silício, das tech companies, das big techs e tal. Naquela época eram mais os yuppies e tal, que era o alvo da ira e do humor sardônico do John Waters. E depois eu entrevistei ele numa mostra dos filmes dele em Nova York, que foi muito legal também. Foi muito bacana ver os filmes todos na ordem e entender um pouco o espírito que move esse cara, né? Um espírito sempre muito anárquico, né? Isso que eu gosto do John Waters, né? Ele nunca se levou muito a sério e ele via os filmes dele meio como pílulas de contracultura ou de, digamos, uma tipo de revolução de costumes numa sociedade totalmente hipócrita e comercial, né? Os filmes do John Waters, eles lidam sempre com personagens que estão à margem da situação onde ele está. Então ele está sempre lidando ali com lugares assim, tipo, onde as casas são todas iguais, onde as famílias pensam todas iguais, onde as pessoas trabalham, têm o sonho de trabalhar de 8 às 5, se aposentar aos 60 e poucos anos e morar na Flórida. E ele esculhamba isso de uma maneira absurda, mostrando as contradições que existem dentro dessas famílias, mostrando as perversões que existem também dentro dessas famílias. Então, ele é um espírito muito libertário e os filmes dele são absolutamente sensacionais. Eu recomendo que vocês vejam todos que vocês possam, especialmente os dos anos 70, são maravilhosos. Só para não errar os anos aqui, Pink Flamingos é de 72 e Female Trouble de 74, e tem um mais raro que é o Multiple Maniacs, né? Maníacos Múltiplos de 1970. Nos anos 90, ele fez alguns filmes de maior sucesso, Cry Baby, que é com o Johnny Depp, que é bem legal, Polyester, um filme muito engraçado que ele fez em 81, e esse filme pro qual eu entrevistei ele, o Serial Mom, é de 94, vale muito a pena ver. Então, galera, Encontros com Criaturas Notáveis, a entrevista do John Waters está aqui inteirinha. Ela foi feita, se não me engano, para a revista 7, em 1994, e tem 30 anos a entrevista e continua engraçadíssima, assim como John Waters, que, pelo que eu vi aí nos últimos tempos, ele está agora como curador de shows de punk. Ele realmente é um cara fantástico, assim. Ele tem um festival de música, se não me engano, em Las Vegas, onde ele faz curadoria, escolhe sempre bandas sensacionais. Ele tem um bom mau gosto, se é que vocês me entendem. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e literatura, sempre com essa pegada mais alternativa, conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, por R$20 por mês, você tem acesso a um monte de benefícios, você tem 18 a 20 textos inéditos por mês, você tem cursos, debates, workshops, você tem acesso a todo o meu acervo, são mais de 600 textos e 75 cursos, desde história do cinema, como escrever roteiro, o cinema de Hitchcock, Kurosawa, Mojica, história do punk, história do pós-punk, muita coisa sobre música brasileira. Explore lá o site andrebarcinski.com.br, acho que vocês vão gostar. Valeu!